Olá, você está no Expresso Isbel. Seja bem-vindo, bem-vinda. Mais uma vez aqui para discutir temas interessantes com pessoas interessantes. E hoje estamos aqui com a operação do Eric Moraes, no background. E aí, Tudo pessoal? bem, Eric? Tudo bem, vamos começar mais um podcast aqui, discutindo temas relevantes. Não esqueça de seguir o canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Isso. E eu estou aqui com Tiago Lucena, grande Tiago. Tiago se formou aqui o ano passado no Isbel, mas já ficou pela casa, já está nos auxiliando, cooperando aqui em algumas funções e com muito potencial aí pela frente. E pastoreando já também, né, Tiago? É verdade. Na Shalom, né? Eu prática, Shalom já finalmente. pegou você, né? Já pegou, graças a Deus. E o David Richard, Yes. também nosso aluno aqui. Tudo bem? O nome dele já é um impacto, né, gente? David Richard, né? Mas é brasileiro, né, David? Sou Brazilian. Isso, versão brasileira David Richard. Né? Que legal. Também nosso aluno, também está caminhando aí para o finalzinho já. Sim. E por que nós convidamos esses dois ilustres para estarem conosco hoje no podcast? Porque a gente quer falar um pouquinho sobre essa polêmica em torno do Huawei. Eu sei que já faz aí uma semana e meia que tudo aconteceu. A gente normalmente não entra assim nos primeiros dias tratando de um assunto, porque a gente deixa a poeira baixar um pouquinho, né? Vamos refletir um pouquinho sobre aquilo. E aí nós convidamos o Tiago e o David porque eles são nordestinos, né? Eles vieram lá de Olinda. Apesar que o David, você morou no Rio, né? Como é que é essa história aí? Eu cresci no Rio, nasci em Pernambuco, em Olinda, Tá. mas eu cresci no Rio de Janeiro. Então, voltei com 18 anos para Pernambuco, passei um bom tempo lá, uns Legal. 10, 11 anos. E aí ele veio pra cá. Aí eu vim para cá. Que joia. O Thiago não, o Thiago já cresceu lá, Já crescido. Só saí de Pernambuco quando eu vim pra cá mesmo. Legal. Cuscuz, rapadura. Desde 18 anos só em Pernambuco. 18 anos da minha vida. Então é legal conversar com eles, porque a gente tem que ouvir um ponto de vista também de uma outra regionalidade, né? De uma outra cultura. O Brasil é aquela coisa, né? Uma extensão continental, muitas culturas, muita gente diferente, muita música diferente, muita comida diferente, dialetos, não diria dialetos, mas sotaques, né? Sotaques diferentes. E aí nós queremos falar um pouquinho sobre toda essa polêmica, mas vamos começar assim, pensando, antes de entrar no mérito, né, da questão, vamos pensar um pouquinho em outros fatores que estão por trás, talvez, do evento em si, né? E eu acredito que um deles seja a própria polêmica em si, né? A gente vive hoje uma indústria da polêmica, né? Vocês percebem isso? Que parece que há um grupo de pessoas, um grupo grande inclusive, né? Porque a gente viu manifestações aqui de dezenas de milhares de pessoas sobre esse assunto e parece que existe essa indústria da polêmica. As pessoas estão ávidas para que algo aconteça, para que alguém faça ou fale alguma coisa fora da curva, porque aí nós vamos explorar aquilo, né? E quando eu falo indústria é porque você tem toda uma produção audiovisual por trás disso, influencers, canais, pessoas que capitalizam, pessoas que faturam, né? Vocês notaram isso? Porque não é um ou outro que está falando, né? Não é. Você abre ali, a timeline está cheia de gente falando sobre isso, né? Até agora, né? Pois é. Eu acho assim o seguinte, como o senhor falou, hoje virou uma indústria porque realmente é mais fácil, né? Qualquer pessoa hoje pode gravar, fazer conteúdo, é muito mais simples. Só que isso é uma coisa que a gente vê desde sempre, principalmente no meio cristão, né, evangélico, assim, porque, por exemplo, teve essa treta do Huawei, essa polêmica toda, mas eu me lembro desde pequeno dessas outras pequenas tretas que davam, que era as mães que proibiam o filho de assistir Dragon Ball Z, ou de assistir determinado desenho porque é do diabo, tudo mais. Então, ou até aquela polêmica que teve da Coca-Cola, que ao contrário é Alô Diabo. Isso. Disco da Xuxa ao contrário. Sim. Então, sempre tem essas buscas por detalhes ocultos, algumas armadilhas do diabo que as pessoas não percebem que estão usando, né? E agora, com o advento da rede social, aí pronto. Aí ficou muito mais fácil divulgar esse tipo de coisa e ainda criar mais teorias, porque você tem acesso a outras pessoas que também pensam assim, e aí vai
crescendo cada vez mais e aí pronto. E como que chegava, assim, nessa época, né? O Eric também é dessa época aí do disco da Xuxa. Como que chegava isso pra gente, né? Já rodei muito disco ao contrário, já fiz esse teste. E achou alguma coisa lá? Já achei muita coisa também. Do Mamonas Assassinas também rodei ao contrário. E tinha disco que não precisava rodar ao contrário, né? A mensagem já estava lá claramente, né? A mensagem já era terrível. Né? Viu? Mas como é que isso chegava pra gente, né? Era no boca a boca? Acho que era, né? Porque antes da rede social a coisa não era assim massiva, né? Não era. Eu lembro que também tinha muita produção na televisão mesmo, que fazia essa cultura, né? De investigação do que tá oculto. Né? Tinha alguns programas assim, a né? gente lá em casa ficava assustado. Caramba, eu não vou jogar videogame mais, não vou fazer mais nada. Eu me lembro bem disso. Mas hoje a coisa ficou mais exagerada, né? Ficou. Você tem ali pessoas vivendo disso, né? Eu acho curioso, porque quando a gente compra, né, uma polêmica, porque a gente compra a polêmica, né? A polêmica não nasceu ali no nosso coração, a gente compra ela. A gente teria que entender isso, né? Que você tem os produtores, os que capitalizam, aqueles que faturam em cima e que estão em busca de assuntos e é sempre temáticas. Polarizado, né? Ou você, se você gostou, você é de um lado. Se você odiou, você é de outro lado. Então, cria essa divisão nítida, né? Nunca é equilibrado. E polarização é outra coisa que a gente precisaria pensar, né? Eu estou colocando isso a título assim de advertência, né? Porque antes de você abraçar uma narrativa, é importante você entender a dinâmica da narrativa, das construções da narrativa e de quem está por trás daquilo. O outro fator é a polêmica, a polarização, né? Porque a gente vive hoje numa divisão, vamos colocar assim, grosso modo, esquerda-direita, e todo e qualquer assunto ele vai precisar ser colocado em algum dessas cestas, né? Então, se a gente pega ali o Huawei, aonde que a gente vai colocar isso? E pode ser que você coloque nas duas também. Pode ser. Porque aí se torna uma maneira de um acusar o outro, né? Ou de você acusar, no caso aqui, o artista, o produtor daqueles conteúdos, de pertencer a um lado ou de pertencer a outro. Se a gente fosse olhar por esse prisma, vocês acham que o candeeiro estaria em qual cesta? Assim? Onde que botaram o candeeiro? Vamos. Não que ele esteja, mas onde colocaram ele a partir dessa perspectiva de polarização? Com certeza na esquerda, cara. Na esquerda, né? É porque o próprio linguajar, né? E a própria pauta que o Marco, né? Que é o... Eu acredito que ele é o cabeça mesmo no candeeiro. Idealizador, né? Sim. É o idealizador. Ele tem muito esse discurso do movimento do reino em busca dos desprivilegiados, das minorias. No caso, foi principalmente do povo indígena, né? Ele até comenta no show ao vivo, né? Ele visitou uma tribo indígena, foi dali que ele ouviu o termo Aue, e aí ele colocou na música. Então, essa pauta de se direcionar a povos originários, a uma minoria, a população pobre, sempre vai ser considerado e taxado de esquerdista e tudo mais, né? Então, com certeza, foi esse lado que ele foi taxado, e o tipo né? de cultura também, né? É bem característico do progressismo, assim, né? Essa ênfase na cultura, né? Nos distanciados. O próprio assim, acento na cultura já é típico, né? Mas pior que é verdade. Do lado da esquerda. Nisso. Desculpa, posso? Sim, pode. E outra coisa também é que existe também essa... Esqueci o termo que a gente usa. Estereótipo. Sim. Que o nordestino é sempre de esquerda. Toda vez a galera pergunta aqui se eu votei no Lula, né? Então, tem esse estereótipo também. Então, o cara nordestino esquerdista. Que é um reducionismo, né? Porque se você falar o nordestino é de esquerda, nós estamos dizendo que 50 e poucos % talvez sejam, né? Mas 40 e pouco não, né? Então, como é que a gente joga tudo num balaio só? Exatamente. Quando você tem uma variação, né? Tem. É como dizer que o Sul, ainda hoje eu vi uma reportagem sobre isso, que o Sul ele é caracterizado como de direita, mas nós temos aqui de 35% a 40% de pessoas que votam na esquerda. Então, não é que o Sul é de direita. Existe uma maioria diferenciada por um grau pequeno, inclusive, numérico, né? É verdade. Toda e qualquer generalização ela acaba sendo injusta, né? Mas você falou aí da experiência do Teles na tribo, que ele ouviu o Aue. O Aue não era uma palavra comum para vocês, né, nessa cultura? É comum. É comum.
Quando eu ouvi, como eu lembrei, né, quando eu ouvi a música, às vezes que eu ouvi o Aue era sempre voltado à bagunça. Sim, Entendeu? sim. Que Aue é esse aí? Isso. A gente usa Ela fez naturalmente. mal Aue, né? É, o Aue, isso. Que é o mesmo sentido que a gente Mesmo dá sentido. aqui, Aí né? também. Aqui Um barulho, uma algazarra, alguma coisa nesse sentido. É nesse mesmo né? sentido mesmo. Inclusive tem um dicionário antigo, né? Ali do final do século XIX, que é o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, que ele já definiu o auê como gritaria, alvoroço e reboliço. É isso mesmo. E tomado, inclusive o Teles fala lá que era da língua indígena, qual que é a tribo que ele cita Pataxó. ali? Pataxó, Pataxó. né? Mas o dicionário aponta como afro mesmo, né? Como uma língua assim dos bantos, né? E etc. Uhum. Então, obviamente que a língua é dinâmica e a gente às vezes nem sabe Pois exatamente de onde ela veio à medida que ela se transforma, né? Mas o fato é que o auê aqui não tinha talvez a conotação religiosa que deram, né? Para ela. Porque acho que o primeiro ponto ali que se destaca é assim, que o auê, não sei se vocês ouviram isso, mas eu ouvi alguns influencers explorando essa ideia de que o auê seria uma invocação, né? Alguma coisa como o axé, o saravá, alguma coisa assim, mais de conotação religiosa. Chegaram a ver assim ou não? Ou pegaram mais pro lado da cultura mesmo? Não, ouvi demais. Principalmente essa questão de linguagem, Assim, a gente não chegou ainda nesse ponto, mas também a questão da Zé Maria e tudo mais. Mas não vamos falar disso agora, né? Mas sim. Só que esse que é o ponto. Quando eu ouço o auê, assim, na gíria, como a gente falou aqui, nunca a gente pensa em aspecto religioso, cara. Não provoca festa, isso. Não. Outra palavra também que eu vi foi a ciranda, né? Na música. Ciranda. Ciranda, que é a ciranda da dança na ciranda da fé. Ciranda é outra coisa que também não tem aspecto religioso no Nordeste hoje em dia. Eu não vejo. Como Era nordestino. bem, assim, cultural do povo lá, né? De marcar. Não, criança. Eu estudei na escola evangélica. Tipo, a diretora era uma evangélica mesmo. Só que a gente aprendia a dançar ciranda quando era criança. Tipo, é realmente cultural mesmo, não tem aspecto religioso. Representa a unidade, né? Então é interessante essa aplicação nessa música, né? Sim. Pra gente também não soa assim, não. Né? Exato. Tem até cantigas populares, cirandinha, Cirandinha, essas coisas todas. Então não tinha essa conotação. Mas eu acho que talvez o ponto aí, não sei se vocês concordam, é essa tensão que gera sempre, e voltando lá aquilo que você falou, lá atrás a gente ouvia falar do videogame, da Xuxa e tal, volta aquela tensão que nós temos entre o sagrado e o profano, né? Entre os evangélicos, né? A gente sempre está buscando a linha divisória dessas coisas, do sagrado e do profano, para a gente saber aonde se colocar, né? E assim, vocês que conhecem mais o trabalho do Teles, do Candeeiro, né? Tem trabalhos magníficos aí, inclusive, né? Que precederam esse, né? Vocês conseguem ver uma linha ali dividindo ou não dá para perceber isso? Eu acho meio nebuloso, realmente. A linguagem, né? Não fica tão claro alguns aspectos do cristianismo. Né? Eu percebo que o objetivo dessa obra foi realmente abrir espaço para outras pessoas que não se veem abertas ou incluídas no cristianismo, né? Sem essa possibilidade. Mas eu senti falta também de alguns termos ou palavras mais diretas. Não somente da música, né? Mas nessa obra toda, completa. Eu senti falta de um direcionamento mais claro para Jesus, assim, sabe? É realmente uma perspectiva minha. Eu ouvindo a música, eu cheguei a me emocionar e caramba, é isso mesmo, cara. O evangelho, a mesa, né, para todo mundo. Mas eu fico pensando em pessoas que não têm essa cosmovisão bíblica ou cristã, né, que ouve essa música e como já ouvi pessoas falando e vídeos, né, tipo, olha assim, cara, o que ele tá falando? Isso aqui é cristão, né? A pessoa já remete a outras coisas. É claro, o contexto daquela obra foi no meio cristão, mas na perspectiva de pessoas não cristãs, é meio nebuloso, eu acho. Realmente, é meio difícil de achar uma definição. Você é músico, né, David? Sim. Você não acha que a música ela tem essa característica mesmo de fazer essa irrupção, né? De às vezes você tá aqui num nível, né? E de repente ela extravasa para alcançar um outro nível. Você acha que tem? Sim. Pensando em gênero, pensando... Né, na evolução da música em si, né? Parece que sempre tem esse saltinho
que leva ela para um outro patamar, né? Sim, a música ela tem esse poder, né, de trazer um rebuliço, um auê. Auê. Um auê, realmente. E aí não estaria o Teles, talvez, usando desse recurso, ou o candeeiro, né? Vamos falar o candeeiro aqui, porque são várias pessoas ali. Tem alguns não artistas... estaria usando desse recurso para poder subir um nível, alcançar um outro público, falar numa linguagem mais abrangente. Eu acho que isso talvez. é bem evidente, né? Realmente o objetivo é alcançar outras pessoas e abrir o leque, né, para outros tipos de gostos, assim. Mas eu vou citar alguns artistas que não são do candeeiro, Marcos Almeida, né, Paulo Nazaré, Lorena Chaves também. Eles são artistas do Nordeste? Não do Nordeste, mas são cristãos que têm uma sonoridade, né, uma musicalidade diferente, que não dá para tocar na igreja, todas as músicas deles. É, né? mais uma pegada MPB, né? Mais brasileira e tal. Mas como o Marcos Teles, nessa obra completa, estou falando da obra completa mesmo, ele traz a perspectiva de um sermão, então realmente eu acho que deveria nesse sermão ser mais direcionado mais claramente a Cristo, sabe? Em vez de ser tão subjetivo em algumas coisas. Eu sei que tem gente que discorda, né? E acha só pela perspectiva da mesa, né? Realmente isso me emocionou. Acho importante falar isso. Inclusive, a gente vê muitos cristãos assim se colocando contra essa música. Não, ela tem muito a contribuir. Mas tem esse lado que eu acho que como sermão cantado, faltou. Né? Toda a obra ela é baseada ali em Lucas 14, eu tenho uma abrangência maior. Lucas 14. Porque é importante destacar isso, né? Que as pessoas estão vendo aquele trechinho, né? Aqueles 35 segundos, né? Da música e julgando o todo, que é uma peça de 50 minutos, né? Isso. Mais ou menos, né? 40 e pouco. 40 minutos, por aí. Que aí é todo é quase uma ópera, né? Eu tô lembrando aqui da ópera rock do The Who, né, o Eric? Porque o The Who era aquele grupo fantástico, né, do inglês, melhor baterista do mundo. Melhor baixista do mundo, né? Baterista também. John Entwistle, Rapaz. E eles fizeram a ópera rock, então é todo um disco inteiro contando uma história, né? Então, tem muito disso também na música, né? Que é o que, pelo jeito, eles fizeram ali, usando o texto de Lucas. Mas eu quero chegar no texto de Lucas no final e mostrar que como ele é escandaloso mesmo. Ele é escandaloso, né? Mas então tem essa tensão, né? A gente lida com essa tensão e às vezes ela é só questão de linguagem, né? Às vezes ela não é questão de elementos objetivos. Eu vi isso, eu vi aquilo, o cara falou isso, o cara falou aquilo. É a questão da linguagem. Às vezes você, como você falou, eu senti falta de uma coisa mais explícita, né? Mas você entendeu o espírito da coisa. Né? Você tem que fazer uma reflexão. Sim. Exato. E isso, para fazer essa reflexão, precisa ter um background, né? Uma cosmovisão anterior. Exatamente. E até conhecer o artista em si, né? Isso é verdade. Como que o cara já se portou em outros momentos, qual que é a pegada dele, essa visão social, né? Que você falou aí, que tem, né? Então, é importante a gente saber disso antes de julgar a partir da indústria da polêmica e da polarização. Porque aí você acaba sendo injusto com o artista em si, né? Eu acho que muitos outros já sofreram esse drama aí. A gente não está em defesa de ninguém aqui, nem a favor, né? Mas é importante mencionar, por exemplo, Kleber Lucas, quando o Caetano canta com ele, o cara já foi demonizado, né? Mas a questão que talvez o Caetano entendeu naquela música uma linguagem que seria apropriada para ele também, e deve ter gostado, obviamente, ou criou um vínculo, criou uma amizade, e participou, né, dessa gravação dessa música. Não significa que o artista fez algo intencionalmente para criar polêmica, para dividir as pessoas, para escandalizar. Acho que esse é um ponto que a gente precisa destacar também, né? Não existe essa maldade intencional lá no coral. O Teles sentou lá e falou, nós vamos colocar aqui a Maria Padilha e o Zé Pilintra para a gente causar mesmo, fazer um rebuliço. Por quê? Porque culturalmente você absorve elementos, linguagem, estéticas, né? E nem sempre elas são julgadas em si. Né? A gente vai falar sobre isso, como talvez ele foi um passinho além, né? Isso foi o pomo da discórdia, né? Mas acho que
só temos que alertar quem está nos ouvindo para não cair nessas armadilhas, né? Antes de qualquer coisa, julguem, né, o espírito, julgar os espíritos, como Paulo diz, mas com sabedoria, né? Com tempo, né? Com tempo. É importante mesmo. Cara, não é possível que... Isso aí, que dia que aconteceu? Foi lá no Descende? Foi nesse período aí. Foi no Descende, né? Tava a polêmica do Descende. Que foi sexta, sábado e domingo. Foi. Pô, segunda-feira já estavam destruindo, né? O grupo, né? Você não tem nenhuma reflexão honesta em 24 horas, assim. Não tem jeito. Não tem. É sempre enviesado, né? Sempre enviesado. A influência que você assistiu. Exatamente. Né, mas é o que eu disse, alguém estava ávido para ver um negocinho lá, e aí agora amanhã eu vou faturar. Amanhã é meu dia. Mas é isso né? mesmo, é verdade. Você entendeu? Então, gente, eu assim, não tenho pudor nenhum em dizer, né? Pessoas mal intencionadas. Mas é verdade. Né? Pessoas sem caráter que fazem esse tipo de coisa. Né? Que capitalizam em cima dos outros, né? Mas vamos pensar um pouquinho também. Nós evangélicos aqui, né? Vocês são evangélicos há quanto tempo? Desde pequeno? Você sim, né, David? Assim, eu era pagão. Eu era pagão. Eu acho que eu tô há 8 anos na fé já. 8 anos. Por aí, mais ou menos. Eu cresci num ambiente cristão, né? Meu pai é pastor e tal. Mas, claro, que teve um momento que eu realmente tive um encontro, assim, o que eu acho marcante, né? Sim. Foi, eu acho que 2014, 2015, nessa época, que eu tive realmente uma decisão e procurei aprender mais de Deus e com mais dedicação, né? Assim, legal. Devoção. Né? Mas assim, nesse tempo que vocês têm, sendo pouco ou muito, vocês percebem que a gente tem uma suspeita do corpo, assim? Nós, evangélicos, temos com certeza. Um pezinho atrás com o corpo, né? Com certeza. Tudo que envolve. Tinha que chamar o Adriano aqui para falar sobre isso, que o trabalho de mestrado dele lembrei na hora. É sobre o corpo, né? Mas a gente tem essa coisa de... Eu acho que é histórico, né, no protestantismo, cuidado com as emoções, né? As paixões. Cuidado com as expressões corporais muito ressaltadas, né? E de repente, quando você assiste uma apresentação dessa aí, como eu vi alguns pedaços, né? Confesso que não vi inteira, né? Deveria ouvir, né? Depois inteira. Mas você percebe uma expressão corporal muito explícita, né? A dança, né? Os gestos, a própria entonação da voz, né? Agora, isso é cultural ou isso é coisa da igreja evangélica? Como é que vocês... Lá no Nordeste, como é que é esse negócio? Rapaz, ó... O Aue pega mesmo? Como é que é? Olha, falando assim, em termos de culto, não, litúrgico, sim. né? Em termos litúrgico. Pega no jeito pentecostal nordestino, né? Porque assim, a experiência religiosa, grande parte da igreja evangélica, que eu conheço lá, ela é muito de expressão do corpo mesmo. Então, não querendo diminuir, mas tipo assim, o rodopio, que eu vejo em algumas igrejas, os movimentos no culto, as mãos, o grito, né, que eu vejo muito. Não é um aleluia simples, é aleluia já com língua estranha junto. O diabo sai correndo. E sai, as irmãs do coque, né? As grandes irmãs do coque. Então, assim... Que não é coisa nova, né? Não é coisa nova. Aí de coisa de mais de 100 anos. Exatamente. Então, é uma coisa bem... A expressão corporal é algo bem comum na igreja evangélica brasileira. Só que, quando vem um movimento... que eu imagino que seja do candeeiro, né, que não são os mesmos movimentos, digamos assim, já dá um estranhamento, porque eu acho que a polêmica toda foi que, segundo eles, eu não sei se os movimentos tiveram a ver com a polêmica, na verdade, porque estavam dizendo que o Zé Pilintra e a Maria, como é o nome da Maria? Padilha. Eu não sei se, eu acho que só foi o nome que deu problema, não sei se os movimentos corporais dos artistas deu problema também, mas deve ter dado, né? Uma semana eu acho que já arrumaram esse problema também. Mas assim, a cultura brasileira, evangélica, ela usa bem a expressão corporal. É mais acho que é mais as igrejas mais tradicionais, né? Que não tem muito disso, que é mais formal, culto, tudo mais. Mas eu acho que grande parte evangélica, pentecostal, ela é bem expressiva. Sim. Lá no Rio, eu via mais essa espécie de sincretismo, assim, né? De cultura, assim, as pessoas indo no ambiente pentecostal, né? Realmente rodando e tal, era bem... Eu nunca fui disso, assim, né? Eu ficava assim, caramba, que coisa estranha, assim. Mas em Pernambuco, eu acho que eu também não visitei muitas igrejas, né? Porque
fiquei, assim, bem assíduo na minha. Eu não vi muitos movimentos assim, mas eu sei que tem, né? Tem. Tem as igrejas que são menorzinhas, né? E tem essa... bem avivado corporalmente. Engraçado que a gente vê muito vídeo por aí de igrejas neopentecostais, né? E o pessoal gira, rodopia, pula, corre. Mas se tornou uma coisa comum, né? Ninguém liga mais para isso, né? Pois é. E algumas, inclusive, pensando aqui em sincretismo, algumas têm assim um jeito de se portar como se você estivesse num terreiro de candomblé, de umbanda, né? Tem até atabaque, esses instrumentos, né? Exato. E parece que as pessoas se acostumaram com essa ideia, né? Se acostumaram. Esse que é o problema da cultura, né? Você vai... Uma vez que ela rompe uma barreira, você vai se acostumando e você incorpora ela, né? Então, a gente está falando dos pentecostais, mas as igrejas neopentecostais, que inclui as comunidades, as novas comunidades, elas já incorporaram elementos corporais, né? Quase redundante, incorporaram elementos corporais. Mas elas incorporaram isso com naturalidade. Então, se você falar de gritar, de dar um aleluia mais expressivo, de bater palma, eu acho que tudo isso vai sendo absorvido e ninguém faz uma crítica, né? Eu fui numa igreja que foi bem engraçado até assim, a experiência, né? Porque 95% do culto a pessoa falou no volume 10, com as caixas de som no volume 10. E aquilo quase que causa um transe na gente, né? Mas é verdade. Porque você começa a bloquear, é uma coisa de defesa nossa, você começa a bloquear o som e você já não escuta mais nada, você já não participa de mais nada, você está num outro mundo, né? Sim. E parecia tão natural para as pessoas, parecia tão assim, aceitável, né? Ninguém faz a crítica desse tipo de coisa, né? Não faz. Ou quando a gente incorpora, por exemplo, uma linguagem importada, tem muito isso também nas comunidades, né? Uau, né? Não tem esse uau assim? Tem. O pregador está falando lá e fala uma frase de efeito, uau! Yeah, papai! Então isso tudo, tudo isso é uma incorporação de cultura estrangeira, cultura alienígena, vamos dizer assim, né? A cultura alienígena, mas a gente não faz essa crítica. Por isso que eu falo, se a gente não tivesse essa indústria de polêmica e de polarização, talvez o Candeeiro tivesse passado batido. Sim, bem provável. Provavelmente músicas, ele passaria batido. Antigas. E o que é mais interessante é que esse álbum é muito antigo. Não muito antigo, né? Mas assim, Mas já em relação tem à polêmica. um tempinho, né? É um ano já. Então, Só agora que a galera Só agora que ouviram o som dele. Para trazer a polêmica. Interessante, né? Mas aí eu acho que a gente tem que pontuar aqui, talvez isso seja mais difícil para o evangélico lidar. Você tem a estética musical. David é músico, né? Sabe? Você tem gênero, você tem ritmos. E eles vão evoluindo. Né? Hoje a gente canta o que a gente não cantaria há 50 anos. Eu ainda peguei essa fase, não na minha comunidade, porque aqui era uma comunidade mais contemporânea, mas eu sabia de colegas de outras igrejas que não tinha bateria ainda, porque a bateria era do diabo, né? E a guitarra também entrou com muita dificuldade na igreja, porque tudo estava associado ao rock, correto? O rock que de fato deu visibilidade para esses instrumentos. E hoje a gente usa o instrumento ou canta uma música ali no gênero rock, no rap, no funk, no que você pensar, sem muita dificuldade. Né? Exatamente. Mas então você tem essa estética musical que ela vai se adaptando e a gente vai absorvendo gradativamente, né? Mas tem a estética visual, né? Hoje em dia o visual conta muito também, né? Que conta muito. E talvez, aqui a gente pode fazer uma crítica ao Candeeiro, talvez nesse ponto a estética deles rompeu uma linha que deu a entender que havia algo sincrético ali, talvez. Não sei se vocês percebem. Mesmo isso. que não seja intencional. Não, sem intenção. Sem intenção. Porque a gente já ouviu, pelo menos eu ouvi 3, 4 explicações do próprio grupo sobre as intenções. Exato. Então a gente também não pode julgar as intenções das pessoas.
Eu não estou lá dentro da cabeça dela, do coração dela, né? Uhum. Mas pelo menos o que eles dizem, assim, não existe essa intenção de apresentar um sincretismo ou de incorporar elementos de outra religiosidade e tal. Mas assim, na estética, na visibilidade, no visível aos olhos, parece que passou essa linha. Parece. Realmente. Né? Da moça toda de vermelho, né? Que faz alusão à entidade Maria Padilha, né? Uhum. Também tem outra coisa que eu vi hoje, na verdade, que foi a questão do colar do Marco, né? Que ele usa. O colar, Que aí vão dizer que é a guia, né? Sim. E aí, claro, a gente sabe que não é, porque o próprio Marco fala que não é. E também porque não dá pra ver dá pra saber se é uma guia só de olhar. Porque tem toda a questão da consagração e tudo mais. Isso. Mas querendo ou não, quem olha vai remeter ao Fez quê? a associação. Vai né? fazer associação, não tem como. Eu mesmo achei, na hora que eu vi. Ele fala se aquilo lá é algo indígena também? Ou... Ele respondeu... O que eu vi foi um vídeo do Iago Martins, que falou com o Marco Teles no WhatsApp. Ele mostrou as conversas. Ele falou que não era uma peça de artesanato que ele comprou numa loja perto da casa dele. E, se eu não me engano, era indígena mesmo. Que era de pedras... Eu não lembro o nome da pedra. É uma pedra negra que tem. Tá. Aí ele explicou lá, mas ele não era guia. Mas remete visualmente a uma guia, né? Isso aí não dá pra negar. E também, assim, a gente tem que pensar que o artista em si, ele é meio excêntrico por Ele natureza, né? Então, às Principalmente vezes... algo tão cultural assim. Exato. Né? Uhum. E aí você quer se diferenciar dos outros. E Isso, você muitas vezes faz isso pela vestimenta, Sim. pelo cabelo, né? É verdade. Pela maquiagem, né? A gente percebe isso no show business, né? Sim. Você tem o artista, ele quer se diferenciar de alguma maneira dos demais. E de repente, vou botar aqui um colar desse Só pra diferenciar. que não é da minha própria cultura, vamos dizer, mas isso vai me diferenciar, né? Eu acho que às vezes tem isso também, Tem. que é próprio da indústria cultural. Você tem que sempre inovar para poder Não é se verdade. destacar, evidência, para né? estar em evidência. Tanto que o Candeeiro ele não lançava música desse tipo até então. Os primeiros álbuns do Candeeiro eram músicas que tinham a intenção de ser originais para o público brasileiro, né? Principalmente os primeiros álbuns do Marco Teles, mas eles eram uma linguagem que você podia simplesmente tocar no culto domingo, sem problema nenhum. Sim. Por exemplo, Colossenses Suas Linhas de Amor é uma delas que fez sucesso, porque fez uma associação com o F-Hop, que é uma banda muito usada em igrejas hoje, principalmente na nossa, né? Sim. Então, assim, no início, o Candeeiro e o Marco Teles encabeçando isso, ele não era tão, não diria poético, mas nessa pegada, sabe? Era mais congregacional, dá até pra tocar tranquilamente em uma igreja local, no culto de domingo, não ia dar polêmica nenhuma. Mas com o tempo ele começa a seguir essa pauta de brasileiralidade, digamos assim, então ele vai aumentando o nível até que chega no álbum de hoje, que é muito mais poético, porque você precisa de um tempo para entender a letra, do que os outros. Então acho que isso é exatamente o que o senhor falou, pastor. Essa adaptação, essa busca por novidade que a arte precisa, né? E a coisa de resgatar a brasilidade é muito comum também nos artistas, né? E eu acho que tem até um... É válido. É válido, porque a gente consome muito importado. Nas igrejas a gente consumiu uma época só produções norte-americanas. A gente voltando lá atrás, vamos pegar aí anos 80, 90, a gente recebia aqui Maranata Singers, por exemplo, né? Todos os corinhos, todas aquelas músicas, só traduziam, tá? Ron Kenoly, né, que morreu recentemente, né? Muita música do Kenoly que a gente também traduziu, cantou aqui. Depois a gente começou a pegar uma onda australiana, que aí vinha tudo Hillsong. E eventualmente agora a gente está produzindo as nossas coisas aqui, mas essa tensão sempre teve. Se você voltar anos também final de 70, 80, você vai encontrar ali Vencedores por Cristo, clássico, né, na música brasileira, tentando fazer a música brasileira. Então, incluindo ali o baião, o samba, a bossa, especialmente também. A bossa nova, né? Então o João Alexandre faz parte dessa história, Jorge Camargo e uma série de pessoas aí muito sérias, inclusive na fé, muito sérias. É verdade. Né? E que eu fico pensando, eles devem ter um pouco de frustração hoje em dia. Hoje já são velhos, né? São dinossauros. Quem está vivo ainda. Eles devem ter um pouco de frustração porque o importado venceu.
Aham. O importado venceu. É né? verdade. A gente não canta os vencedores mais. A gente nem sabe quem são os vencedores, né? Falei para minha filha tempo atrás, você ouviu os vencedores? Não, quem que é, né? Então, A gente está cada vez mais unificado, né? A mesma música que é cantada aqui, é cantada nos Isso. Estados Unidos, e é cantada na Inglaterra, cantada na África, tipo, né? sem motivo, né? Sem Porque motivo. o africano podia... Pô, o africano tem uma E, musicalidade tem fantástica, ele muito podia boa, fazer a sua própria E uma expressão música, né? corporal também. Também. Né? É. O pastor Santo fala que vai naqueles cultos africanos lá, É. fica 3 horas de culto, né? E o pessoal faz o auê mesmo, né? É, o Aue mesmo. Samba, rodopia, pula, É bem chora. bonito, né, cara? É. E eu acho que a gente também está sempre tentando canonizar um certo ritmo, né? Exato. Canonizar um certo É pior, né? É verdade. gênero musical, Sim. né? E como um é canonizado, outros ritmos são profanos, são estranhos. Você demoniza, né? É. Boa. Então, a gente tem muita estranheza quando vem algo diferente, né? Sim, sim. Eu, conversando com os adolescentes da igreja, eu percebi, vocês não conhecem Oficina G3, sabe? Tipo, algo que é tão Oficina, natural, assim, pra é. gente que, sei lá, vou fazer 30 anos, né? Pra gente é natural. Oficina, Resgate, não sei se eles conhecem a Aline Cats Barnea. Cats Barnea. É. Então, a gente vê essa estranheza, né? Se for uma estética musical mais gringa, mais puxado pro rock, pro pop, aí a gente consegue entender e usar no culto. Mas se for alguma coisa mais rítmica, né, algo mais acústico, fica difícil, né? Pois é, mas nós somos brasileiros, né? Eu vi até a um gente músico... deveria gostar, né? Deveria. Pois é. Teve um vídeo que eu vi recentemente que tava mostrando, né? Músicas que cantamos na igreja que a gente não sabe que são americanas ou estrangeiras, né? Quais que Vim eles para citam? adorar-te, Imperador Arte. não é brasileira. Aclame ao Senhor, não é brasileira, cara. Sim. É tudo tradução. E eu pensei que era uma música tipo, sei lá, harpa cristã, sei lá. Não é. A gente pegou de fora. E é uma coisa triste, né? De certo A sentido. gente tem pouco... Não é que tem pouca coisa, tem até bastante coisa produzida aqui no Brasil, mas as influências do gênero às vezes vêm de fora. Então, é difícil você produzir uma coisa assim muito nossa, né? O samba, o baião, gospel, né? Falando gospel. O samba, o baião. Você vai lá no Rio Grande do Sul, os caras não têm essa dificuldade, sabia? É interessante. Eles botam um vaneirão lá no culto assim, sem problema algum. Mete uma sanfona, uma bombacha e vai embora, né? E acho que talvez por ser uma cultura um pouco mais bairrista, o Rio Grande do Sul, eles são eles, né? E eles não gostam muito de ter influência externa. E então, também a usa o que você influência histórica do pessoal do Rio Grande do Sul assim é de protestantes também, né? Então acho Sim, que a cultura sim. já está, não é como a cultura afro, ritmada, com tambores, né? Que a gente Sim. fica assim, pô, isso aqui é de outra religião, já não é... No lá você teve mais alemães lá eles já chegando, estão, né? já está na cultura protestante de lá, né? Sim. Mas é interessante vocês falarem isso porque quando você fala em uniformização, tipo, o que você canta aqui, você canta na América, canta na Europa, na África, é parte da indústria cultural. Tá? Isso aí a gente é notório, né? Você consumir o mesmo produto. É uma Coca-Cola. Você consumir a Coca-Cola no mundo inteiro. Consumir McDonald's no mundo inteiro. Então é parte da indústria cultural, né? Mas isso aí não é novo, né? Eu tenho uma obra que eu gostaria tanto que as pessoas lessem antes de criticar a música. Essa obra foi escrita por Henriqueta Rosa Braga. Essa mulher viveu entre 1909 e 1983. E ela escreveu a música sacra evangélica no Brasil. Talvez seja um dos livros mais abrangentes da história da música evangélica brasileira. E olha só o que ela menciona. Fiz uns recortes lá, só para a gente entender como que isso sempre existiu e sempre teve barreira, né? Então ela diz assim: no século XIX, o calor dos movimentos revivalistas de Moody, Spurgeon, Torrey e outros repontou uma nova classe de peças de singela contextura, os chamados hinos evangelísticos, especialmente compostos, ela vai falando alguns nomes, né? Tal. E muitos mais, destinada a massas populares. É curioso, né? Então você sai de uma produção musical destinada à liturgia, muito mais clássica, ainda influenciado lá pelos compositores
clássicos. Medievais, assim, né? Exatamente. E aí você entra numa produção mais destinada à massa popular. Não se trata, como se poderia julgar à primeira vista, de uma decadência de produção. Tipo assim, ela não está dizendo, não é que a gente caiu o nível, né? Verifica-se antes que a sua simplicidade foi determinada pela natureza do seu propósito, que era pregações a grandes auditórios heterogêneos nos mais variados locais, como galpões, tendas, praças públicas, etc. Ainda hoje, como na época em que surgiram, continuam esses hinos a ter direito de sobrevivência, sob a condição de serem rigorosamente usados para o seu propósito. Ela está dizendo assim, a gente saiu de um patamar sacro e fizemos uma música mais popular porque a gente queria atingir as massas. Nos lugares comuns da vida. Né? Então, vê a validez disso. A mulher está escrevendo isso aqui em 1940. Talvez foi mal recebida também no seu tempo. E aí ela tem outra página que ela diz o seguinte: em todas as atividades missionárias no Brasil, a música sacra desempenhou função de relevância. Inólogo dos mais expressivos, cristão consagrado para quem a comunhão com Cristo era estado habitual, autor de aproximadamente 200 cânticos e dono de bela voz, aproveitava Henrique Maxwell Wright a oportunidade de suas reuniões evangelísticas para ensinar novos hinos à medida que os preparava e recorria sistematicamente ao uso de pequenos coros que ajudasse a fixar na alma popular as boas novas da salvação. Olha que coisa tremenda. Objetivo didático, né? O evangelista, né, utilizando os hinos numa linguagem popular, com acesso popular para poder levar a mensagem. É isso que a gente sempre fez, a vida toda. Né? Desde lá dos primeiros gregos que começaram a trabalhar a música, a ideia é sempre você chegar ao nível popular para, através da música, passar ideias, passar a religião, passar até política, né? Até política a gente passa através da música. É verdade. E a igreja evangélica ela não pode se dar o luxo de ficar estagnada no tempo, sem falar essa linguagem, né? Tinha talvez o cara que mais teve dificuldade com as mudanças de paradigma na música foi um cara chamado Larry Norman. Depois vocês procuram lá. O Larry Norman foi um roqueiro americano ali nos anos 70. Crente, né? Muito crente. Ele morreu faz uns 5, 6 anos. E ele quis inovar. Mas qual que era o objetivo dele? Trazer a juventude. Falar a linguagem. Agora você pega movimentos que estão acontecendo nos anos 60 e 70. Naquela juventude norte-americana, hippie e tal. Como é que você vai falar uma linguagem para transmitir o evangelho se não for a linguagem deles? A linguagem deles. É interessante, né? O poder da música, né? Exatamente. Schopenhauer fala que a música é a arte mais pura, porque ela tem esse poder de entrar e trazer uma ideia muito clara. Sim, né? é verdade. Não deveria... você ouve, você já acompanha tanto o ritmo, as alturas, né, das notas, já te trazem uma sensação muito clara. Independente da cultura, inclusive, né? A música instrumental, para ser mais claro, né? Sim. Mas a letra pode ficar um pouco subjetiva, claro. E é engraçado que ela não tem barreiras, né? A gente não tem muita barreira com a boa música, né? Não, você está falando da música clássica, instrumental. É engraçado que você não tem essa barreira. Como a gente teria, talvez, com outros sons, né, mais ruidosos, né? Então ela tem esse poder mesmo, né? Tem. E o Larry Norman tinha uma música que ele falava, o nome da música é assim: por que o diabo tem que ficar com as melhores músicas? Muito bom. Depois procura É isso verdade. aí. Por que o diabo tem que ficar com as melhores músicas? Então ele inovou, trazendo o rock, o blues, né? Isso é um tabu, né? É o tabu. Um baterista, vou falar, o Aposan, né? Ele toca rock e tal, mas ele fala que o ritmo, dependendo do ritmo, pode invocar entidades assim. Aí eu fico, tá bom, mas um cristão, será que a luz, né, pode ser influenciada pelas trevas? Pode ser, né? Será que um cristão não pode tocar outros tipos de ritmos, né? Será que o diabo patenteou certo ritmo? Tá um código Morse? Se você tocar isso, eu te pego, né? Não é simples assim, né? Não. E é uma discussão que a Bíblia não vai fazer porque ela está situada
numa cultura específica. Exato. Né? E será que tinha tensões lá? Você tinha música judaica típica, né? Será que tinha uma variante que o pessoal fala, não, essa aí não é boa, essa não pode, né? A gente não sabe, né? A Bíblia não traz. Não traz. Ou você tinha a música judaica e de repente chegam os gregos lá com outro gênero e Os ritmo. modos gregos. Os modos gregos, né? Esse aí não pode, né? Tem isso De também. repente chegou um grego lá, qual que é o modo do blue? É o lídio? Do Blue é mixolídio, Mixolídio, né? Chega um cara lá, não, esse não pode, esse é o diabo vai pegar a gente. Inclusive a gente música... não tem isso, né? A música oriental é bem diferente da nossa, dos modos gregos, né? Completamente. Microtons, né? Microtons, a música lá de Israel tem... Entre os semitons que a gente usa, tem outra notinha lá que a gente falaria que está desafinado, mas para eles é uma nota. São 24 semitons, microtons, né? Basta ouvir, por exemplo, uma daquelas expressões árabes, né, muçulmanas, musicais, e você percebe. Parece que está desafinado, né? Parece, né? De um tom para o outro, o cara faz 12 passagens. Assim. Interessante isso. Eu acho que a música tem essa qualidade de ser meio neutra, né? E a gente que dá forma para ela e propósito para ela. Eu acho que não existe vou falar aqui, né? Que é momento heresia, né, Eric? Momento heresia do Expresso Isbel, né? Acho que não existe essa diferença entre o sacro e o profano em termos musicais, assim. É o uso que se faz. Sempre é o uso que se faz. Mas é verdade. Né? Então eu posso pegar um batuque ali e fazer um uso num culto ocultista, por exemplo, tal. É o uso que eu estou dando, né? E aquele mesmo batuque em outro momento pode ser usado. Sim. Né? Exato. Os judeus usavam muito o tamborim, né? Tamborim, que tem um som bastante curioso, né? Quase que se aproxima também dos sons africanos. É verdade. Mas no mundo de hoje, né, que um evento é registrado e jogado para um montão de gente que está em contextos diferentes, acho que tem que ser feito com responsabilidade, né? Esse uso de ritmia, né? Do ritmo. Agora, tem um fator que você mencionou, que eu acho que também tem fundamento, que você pode ter um estado alterado de consciência a partir da música. Pode. A neurociência fala isso, né? Eu fui num evento, eu e minha esposa, a gente estava num evento e tinha uma banda normal, gospel e tal, mas tinha um acento muito grande no subwoofer, do baixo, né? Não sei, talvez um volume acima, um grave muito, né, exagerado. E em dado momento ela começou a passar mal. E era justamente o impacto daquele... desincronizando o coração dela. Olha que interessante. Ela disse, isso aqui está me fazendo mal, está me dando um negócio no peito aqui. E aquele barulho estava mexendo na sincronia do coração dela. Então tem sim esse elemento. Né? O ser humano é muito mais holístico. Assim, exatamente, a gente tem que ficar atento a isso. Com certeza. Né? Mas no geral é muito mais o uso que se dá, o uso que se faz da música, né, do que o próprio... Eu via uma influencer também, que não vou falar o nome aqui, né? Mas ironicamente ela é filha de dois dos maiores músicos que o Brasil já teve, né? Mas ela falando que se você ouvir o Bach, não sei se era o Bach ou Beethoven, isso pode trazer um demônio sobre a sua vida. Eita. Então olha só que coisa maluca. Que coisa maluca. Você lembra, Eric, desse episódio? Acho que era o Bach, né? Não, desse aí eu não lembro, não. Tem até um termo, né, que eu ouvia muito, porta de entrada, né? Porta de entrada. Legalidade. Aí você está falando de dois músicos sacros, né? Os caras que faziam música para a igreja, né? De repente ouvir a música deles vai abrir uma porta, uma brecha para mágico. Uma entidade. Na verdade, é muita mentalidade mágica. Exatamente isso. Exatamente, a mentalidade mágica que o brasileiro não consegue largar a mão dela. Pior que é isso, tipo, a gente não, né? O contexto da treta que deu, né? É uma parcela de pessoas criticando um provável sincretismo religioso. Provável, né? Só que a própria crítica que a pessoa constrói é sincretista. Porque, por exemplo, questão de Huawei é uma invocação a tal entidade. Isso. Ou determinado objeto, que no caso seria a guia do Marco Teles, né? Entre aspas. Seria... Só que assim, quando a gente vai ver o cristianismo em si, Paulo mesmo falando, você vê que até o próprio objeto em si, além da música, ele é neutro também. Então a carne oferecida a ídolos.
dos Corinthians. Acho que é Corinthians, né, que fala Corinthians. isso, né? Então, a carne em si não tem poder nenhum. A questão é a intenção do coração daquele determinado homem ou mulher pagã que faz aquele ritual. E a intenção dele é uma, claro que ele está atraindo demônios, claro, né? Mas assim, o próprio ídolo que ele está ali cultuando não existe. Ele está se desviando do Deus verdadeiro, a idolatria. É aí que vem o problema. Mas o objeto, a carne oferecida e tudo mais, eles não têm poder em si. Isso é uma visão meio pagã mesmo. Que determinado objeto tem um poder, ou atrai, afasta, ou determinada música atrai. Isso não é uma visão cristã. Não é. O curioso que o Paulo fala ali, o ídolo é nada. O Exatamente. ídolo é nada, mas ele diz, a demônios a quem eles sacrificam, né? Então, o sacrifício não era para o ídolo, mas era para entidades, né? Exato. Que existe. Que existe, que existe, né? Vamos deixar claro aqui, né? Tem possessão. Já encaramos algumas delas também, né? Mas o Paulo está dizendo assim, você consagra a carne e come. Você dá graças e come. Então a carne que foi sacrificada ao demônio, Paulo está dizendo, a gente reivindica ela de volta, porque ela não foi criada para demônio. Né? A gente reivindica ela de volta e consome, né? Mostrando que não há, né? E obviamente na mentalidade de Paulo não há essa visão encantada de mundo, em que as coisas, os objetos podem estar incorporadas com alguma força maligna, né? Exato. Elas podem ser oferecidas a forças malignas, mas elas podem ser reivindicadas Isso é volta. poderoso. Mas né? Paulo também ele enfatiza a responsabilidade de alguém maduro que sabe disso, né? Aí que tá. Aí que tá. Então agora você vai ter que saber lidar com a consciência mais fraca. Mais Que imatura esse é outro, na fé. esse é outro ponto que eu acho que é o que dá para equilibrar nessa polêmica que deu, né? Sim. Eu tava lendo as passagens que falam sobre isso. Por exemplo, você falou agora de 1 Coríntios, capítulo 8. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Então tem essa questão. Então isso é para aquele que, vamos dizer assim, está no lado da polêmica de que a música não tem problema. Que eu sou um desses, né? Que não vejo problema na música. Mas que se vai, de alguma forma, criar uma polêmica desnecessária em determinado ciclo religioso, por exemplo, na própria igreja local, não compensa criar briga por causa de uma música. Mas ao mesmo tempo... E você vai, inclusive o Paulo vai dizer que você tem que abrir mão das suas convicções Exato. em prol do mais fraco. Exatamente. Né? E aí, para a pessoa que achou a música ruim, deu toda aquela crítica, aí tem a outra passagem de Romanos 14. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar quem come. Isso. Pois Deus o aceitou. Ótimo. Então, a ideia, e aí que está o maior problema da treta, que a gente tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio. Por isso que é bom fazer o podcast uma semana depois, né? Que a gente pra gente fica, pensar. fica pensando. Nós não somos sensacionalistas aqui, gente. Senão na segunda-feira a gente estava gravando. Exatamente. Eu fiquei pensando, o problema não é nem a música em si, não é nem a música tá boa ou ruim. A questão é que a igreja se dividiu, cara. As pessoas estão se xingando, estão chamando uma de satanista, outra de burro, porque não entende a letra. Mas não é assim. Isso é a ponta do iceberg. É, Essa música exato. serviu pra isso. Revela algo maior. Só o estupim da bomba aí, né? No fundo, a gente perdeu essa reverência aí que o apóstolo Paulo está dizendo. Você não julga, você não condena, né? Você aprenda a conviver, aprenda a tolerar. Os mais fracos ali, eu penso, né? Tinha que consultar aqui o especialista do Novo Testamento, mas eu penso que o mais fraco ali é aquele que está vindo no contexto do paganismo e ainda não compreendeu, não assimilou as verdades do reino de Cristo. É bem provável, né? E ainda ele traz esse resquício, ele acha, né, que isso tem a ver, que aquilo tem a ver. Determinada carne, realmente. Exatamente. Então, até que ele chegue à maturidade, fala, não, isso aí passou. Paulo vai falar que isso são coisas da infância, né, espiritual. Leva um tempo. E aí o mais velho, o mais maduro, precisa carregá-lo, né, nesse isso sentido. mesmo. Mas como é que a gente chegou hoje? A gente chegou assim, eu crio a polêmica e eu digo o que é verdadeiro e o que é falso. E não me importa muito o que os outros pensam. Eu vi gente que... Teve um rapaz que eu vi que acabou de se converter, se não me engano, tem 1 ano de convertido, que saiu desse contexto de candomblé, de Umbanda, Foi, eu vi. e ele já está criando, né, influência. Sim. E realmente ele se encaixa nessa parte de imaturidade. Ele está associando... Ele acusa de sincretismo, mas ele mesmo está pensando de forma sincrética. Né? Exato. E ele não percebe. É. Porque é novo na fé. Ele não tem a maturidade. Então,
Eu fico observando assim o vídeo e fico, não dá pra curtir, não dá pra comentar, porque não vai adiantar de nada. Não adianta. Tem que ignorar, né? É porque você é um comentário contra 200 mil curtidas. E também, mesmo se eu estivesse pessoalmente com ele, não era tempo de ficar, né, batendo nele. Não. O processo mais difícil pastoral é esse discipulado, de você levar a pessoa à maturidade. Pra ela superar os rudimentos desse mundo. Paulo chama de rudimentos desse mundo. Lá em Colossenses, né? Que a gente acha. Ele até fala lá, né? Não coma isso, não faz aquilo, guarda esse dia, guarda aquele dia. Então, fala, tudo isso é rudimento. É coisa que a gente inventou para nós mesmos, achando que era Deus que estava ordenando. A realidade é Cristo. É isso. A realidade é Cristo, né? Então, olha como a palavra que ele usa. A realidade é Cristo. O resto é imaginário, cara. O sombra. Dá a impressão, coisa da nossa cabeça. Eu penso que o cristão, né? A gente tem que ser a pessoa mais sóbria de todas as crenças, sabe? Exatamente. Porque tudo é sobre Cristo, assim. A cultura que a gente faz é também um sinal eu acredito assim, né? Da semelhança. Porque Deus é criador, né? Então, a gente também tem esse poder de criar, ao contrário de alguns animais, né, que não conseguem evoluir, né, criar coisas diferentes que nunca se viu. O ser humano consegue criar música, arte, roupa, cultura. Exatamente. E pensando nisso aí, o ser humano também pode redimir as coisas. Sim. Por meio da sua obra, né? Exatamente. E Deus agindo nele, né? Exatamente. Isso é bem interessante. Agora vamos pensar no Lucas 14, porque o que eu acho que aconteceu? A gente perdeu o bebê na água do banho, né? O que vocês pensam sobre aquela passagem ali, Lucas 14, 15 a 24? Do 15 a 24. Lucas, né? Lucas 14, 15 a 24. Assim, se a gente fosse espremer aquilo, qual que é a mensagem fundamental que Jesus está passando ali? Nesse contexto, eu imagino que seja, como ele estava convidado numa mesa de um fariseu, né? Que seja mostrando que o reino de Deus é muito além de Israel, né? Também é para as pessoas que não estão necessariamente cumprindo todo aquele rito, aquela lei, né? Eu acredito a mesma coisa, porque a leitura tem que ser feita no contexto do Israel daquela época, né, no primeiro século. Então, o contexto é exatamente esse. Tem toda aquela visão nacionalista, né, israelita, judaica da época, né? Sim. Então, acabou que Jesus está se comunicando principalmente com os fariseus aqui, e qualquer outro que siga essa mesma lógica, né, de achar que pertence ao banquete ou à aliança ou à salvação simplesmente por estar enraizado em Abraão, né, na linhagem. Só que Jesus está chamando um povo que se deixou levar por essa certeza de linhagem ao arrependimento também. Porque não é uma coisa simplesmente dos pagãos, mas todo ser humano é escravo de alguma coisa, está no exílio de alguma forma, né? Então, o problema é que o povo que Jesus veio para resgatar e trazer essa redenção definitiva, o rejeitou, né? Grande parte da liderança judaica da época. E ele está chamando agora os que são rejeitados por natureza. E os seus não receberam. Né? João capítulo 1. E aí ele vai agora para os pobres, que também faz referência aos pagãos, os gentios, no caso, né? Então, a parábola é exatamente sobre isso. Aqueles que os impuros, aqueles que eram os escolhidos, rejeitaram o próprio Senhor que escolheu eles. É interessante que eles rejeitam com argumentos muito, assim, terrenos, né? Tipo, eu comprei um negócio, eu casei, vou ter que... E é legal porque o Marco Teres, ele fala no sermão sobre isso. Que ele fala aqui, comprei um terreno, deixa eu ver, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Aí ele questiona o Marco, né, no sermão, mas você comprou uma propriedade sem ver antes e vai ver à noite? Aí, não, eu comprei 5 jutas de boi, mas você comprou um instrumento de alta tecnologia e não testou. Aí o outro, não, me casei, o cara. Mas o casamento é o maior motivo na nossa cultura para celebrar e ir para uma festa. E é muito interessante isso, aí cara. Você vê que é tudo desculpa mesmo, né? É tudo desculpa esfarrapada. Essa coisa que Jesus contou ali, essa parábola é arquetípica, né? Não sei se vocês tinham essa percepção. Ela meio que se repete, né? Então você tem o banquete, o convite, a rejeição e a acolhida dos indignos. Isso é meio que arquetípico. Né?
O banquete, convite, rejeição e acolhida dos que não eram convidados, né? Parece que assim, essa ideia do banquete, ela traz ali sempre a ideia de um reino que está se consumando, tipo, o rei venceu, agora ele faz um banquete. Uma celebração. Uma celebração. Né? Sim. Um auê. O rei foi instituído, o reino foi instituído, ele faz um banquete e tal. Mas aí que tá, quando a gente olha para os outros contextos de banquete, você vai perceber assim, sempre é um grupo seleto. O Platão, por exemplo, fala de banquete na República. Mas o banquete ali para o Platão é daquele grupo seleto. Daquele grupo de sábios, né? Aquele grupo que conhece a filosofia e tal. Você vai no estoicismo, os caras também têm ideia de banquete. Mas só para aqueles que foram iniciados no logos, né? Na palavra, vamos dizer. Você vai para o próprio contexto judaico, você tem um banquete, mas é para quem? É para o eleito. É o povo, é para o povo eleito. Né? E aí Jesus vem com essa história, dizendo, olha... Escandalosa. O problema aqui... É aí que eu falo, é escandalosa mesmo. A intenção era essa. O problema aqui é o seguinte, os caras que são aptos não querem participar. Os caras que são os dignos, né, de estar no banquete, não querem participar. E aí ele fala que o cara tem que sair por aí, nos valados, nas ruas, chamando qualquer tipo de gente. E aí isso para mim é escandaloso, cara. Com certeza. Não é escandaloso o fato de você ter no banquete a prostituta, o mendigo. Isso não é tão escandaloso. O escandaloso é que o cara que era apto não quis estar lá. Ou que se achava apto. Mas isso é Porque verdade. em geral é assim, né? Quando a gente se acha apto para alguma coisa, às vezes a gente está perdendo. Mas isso é verdade, alguma coisa. Porque eu duvido muito que não teria um fariseu. Porque assim, a gente sabe que a classe farisaica não é 10 pessoas que tinham xingando Jesus, é uma classe grande na época, uns 400 membros por aí. Não sei se chega tanto. Mas eu não duvido que teria fariseus que olhavam para Jesus acolhendo prostitutas e mendigos e pessoas deficientes e achariam nobre dele. Eu não duvido. Assim. Só que esse é o ponto. O problema não é simplesmente acolher essas pessoas, é rejeitar aqueles que se achavam os eleitos. É aí que mexe com o orgulho humano. E é aí que dá o problema. Principalmente com a classe como a liderança de Israel daquela época, né? Que se pautava muito por esse mérito de eleição, da vida pura, da Torá e tudo mais. Então, é polêmico. Porque você rejeita a classe dominante da época, né? E eu acho que essa mensagem, talvez a música pode deixar pra gente fazer uma reflexão, né? A parte de toda a estética aparentemente sincrética, né? Ou até mesmo da linguagem. Não vamos nem entrar no caso do Zé e da Maria, que Zé e Maria são nomes mais comuns, pois é, né? Em referência aos pais de Jesus, né? Exato. Típico do catolicismo popular que a gente recebeu, não tem nada a ver. Mas a questão é aqui que nós precisaríamos fazer essa reflexão. Quem são os indignos do nosso tempo que Jesus está acolhendo? E quem são os dignos, os que se acham aptos e que não querem participar do banquete, né? Isso é verdade. Essa é uma reflexão doída, eu diria até, sabe? Machuca, né? E se a gente for olhar, Machuca. sempre vamos ser aqueles que nos achamos dignos, viu? Que queremos estar no banquete. E acabamos rejeitando. Não, claro, se você perguntar aqui, todo mundo se acha digno, né? Só que aí quando a gente vai realmente parar para analisar... O problema é assim, ó, todo mundo aqui se acha digno. Aí Jesus volta hoje, e vamos supor que ele vai fazer um banquete, né? Ele fala assim, ô Eric, espera um pouquinho. Deixa eu passar uma prostituta na frente aqui. Tiago, espera um pouquinho, deixa eu colocar esse mendigo aqui. E a gente vai ficando lá pro final da fila, né? Passou um punhado de gente ali na nossa frente que a gente jamais passaria em qualquer lugar, né? Então, isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Essa parábola de Jesus aqui, na verdade, ela mostra que o fundamento último do reino de Deus não é mérito, não é ordem, não é sacrifício, não é status, não é nada disso. É o favor imerecido. Eu estou te dando o que você não merece mesmo. Né? Você não era para você estar no banquete, mas eu estou te chamando. Né? Então, isso é escandaloso. Verdade.
E que talvez isso possa produzir na gente uma reflexão para voltar ao texto bíblico, deixar as polêmicas, deixar as polarizações, né? E voltar ao texto bíblico, deixar ele falar no nosso coração, né? Eu acho que ele vai trazer paz, ele vai pacificar nossa alma. E lembrar o motivo da festa, né? E lembrar o motivo, que é uma pessoa, né? Não é uma vitória, simplesmente, uma conquista. É uma pessoa, né? E o legal dessa pessoa é que ela já... Como é que dizer? A vitória ela já ganhou, né? A vitória ela já ganhou, o reino ela já conquistou. A gente já pode celebrar, né? A gente está na fase de convidar outros. A gente está na fase de convidar, exatamente. A gente está na fase de sair catando o povo aí e usando aquela palavra de Jesus, obrigue-os a entrar. Obrigue-os a entrar. Obrigue-os a entrar. Gente, fechamos aqui. Vai ouvir a peça do Candeeiro inteira lá, depois você faça o seu próprio julgamento. Mas cuidado aí com os urubus de plantão nas redes sociais que querem capitalizar em cima de você, em cima do seu clique, do seu like, né? Ou até vendendo um curso. Vamos vender um curso de ódio, né? Ninguém fala isso, mas no fundo é o curso de ódio, né? Então, a gente se vê por aí. Até mais, gente. Até mais. Gente, prazer.